Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre uma função condicional da ferramenta de fórmula. Essa função condicional é a if. Nós vamos utilizar essa função condicional sempre que nós precisarmos analisar mais de duas variáveis em uma determinada tabela, ou uma determinada coluna, na verdade. E já vamos para a prática, onde nós temos aqui várias informações importantes, como data da venda, ID loja, ID tipo da venda, quantidade vendida. Nós vamos nesse exercício prático fazer o seguinte: nós temos um desafio, que é colocar qual o percentual de comissão para cada venda de acordo com a categoria que foi vendida. E para isso nós temos uma tabela com essas regras. Então nós temos aqui a regra onde nós temos o ID da categoria, a categoria e o percentual de comissão para cada venda que foi executada. Onde nós temos aqui o ID GA 0,05%, MU 0,05% e nós temos também TV 0,06%. E agora vamos para a prática. Para isso, nós vamos precisar arrastar a ferramenta fórmula para dentro do fluxo de trabalho. Vamos adicionar uma nova coluna e colocar percentual da comissão. De pronto, eu já sei que vamos tratar números, e quando a gente trata números no Alteryx, a gente coloca o tipo de dado double. Então, como eu disse, vamos utilizar a função if. Nós vamos utilizar essa segunda opção que o Alteryx nos sugere. Então, vamos lá para a nossa expressão. O que a gente quer aqui? Nós queremos trazer qual é o percentual aplicado para determinado ID da categoria, correto? Então, vamos lá. Se o ID categoria me trouxer a informação GA, e aí eu passo o GA entre aspas duplas, porque é um texto, qual a informação que eu quero? Eu quero trazer o percentual de 0,05, ok? E aí, pessoal, já vou fazer aqui, colocar para baixo essa coluna, para a gente deixar o nosso código aqui mais organizado. Então, o que acontece? Se essa condição for verdadeira, se você encontrar GA, traga 0,05. Se não, faça outra busca, que é o else if. Então, se não, o que é que eu quero que o Alteryx faça? Se não, vá novamente em ID categoria e busque a variável, a informação MU. Então, se eu tiver a informação MU, eu quero novamente 0,05, ok? Aí a gente coloca para baixo esse else. A gente vai começar a adicionar mais else if aqui, para poder passar as outras variáveis. Eu vou acelerar um pouco o vídeo para não ficar tão repetitivo. Então, eu preenchi aqui todas as condições, correto? E o que acontece? Na última linha, que é o else, o que eu preciso dizer para o Alteryx? Caso eu não tenha, caso eu apareça, né, algum outro ID categoria que eu não tenha citado nessa fórmula, qual vai ser o percentual que eu vou aplicar? Como eu ainda não tenho essa regra, após o else eu coloco o zero, tá bom? E aí o endif vai sinalizar que eu terminei a fórmula. Então vamos executar agora, para a gente poder ver o resultado. Então, reparem que o Alteryx adicionou uma nova coluna chamada percentual da comissão. Só que, o que acontece na prática? Dificilmente você vai entregar uma análise dessa forma. Geralmente, as análises, né, que o mercado pede, né, é o resultado, de fato. Então, eu quero saber quanto que eu vou precisar pagar de comissão para o vendedor por essa venda de R$ 4,98. E assim sucessivamente. O que a gente vai fazer? A gente vai passar dentro dessa fórmula a coluna preço total, porque a regra da comissão é justamente isso. É o percentual de acordo com a categoria sobre o valor do preço total. Para a gente conseguir fazer isso é muito simples. Basta eu adicionar aqui antes do percentual aplicado a coluna preço total e colocar o sinal de multiplicar. Vou abrir mais um pouco para ficar mais organizado. Preço total. Então, pessoal, acelerei um pouco o vídeo e concluí aqui a fórmula, onde a gente vai executar. Mas primeiro eu vou trocar o nome dessa coluna, porque a gente chamava de percentual da comissão, porque a gente queria saber quais eram os percentuais. Só que a gente vai colocar de fato qual o valor da comissão. Vamos executar o fluxo. E assim, pessoal, a gente consegue saber qual é o valor que a gente precisa pagar para o vendedor e não somente o percentual. Caso você queira colocar uma coluna com um percentual aplicado para cada venda, você pode sim fazer daquela forma. Basta copiar a fórmula e adicionar uma nova coluna e colocar
percentual da comissão e na outra coluna colocar valor da comissão. Esse foi o nosso vídeo, pessoal, sobre a função condicional if, aplicando aqui mais de 2 variáveis para a nossa base de dados. Espero que vocês tenham gostado. Caso você gostou, curte, compartilhe e comenta para a gente continuar construindo conteúdo sobre análise de dados para vocês aqui no YouTube. Abraço!